Seja bem-vindo, se inscreva no canal e deixe um like por gentileza. E vamos ao resumo da novela Terra Prometida de quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Acã procura Zaqueu cheio de atitude. Ele diz que espera que ele não tenha comentado nada com Josué sobre sua lealdade, pois se contou, ele e os filhos deles não vão deixar barato. Zaqueu diz que essa sua preocupação o deixa mais desconfiado de que ele tem algo com os cananeus. Ele pede que Zaqueu não repita isso nunca mais e que esse assunto tem que ficar enterrado para o seu próprio bem. Tobias e Uzi são conduzidos à praça para o sacrifício. Uzi pede que Tobias não piore as coisas. Ele diz que as coisas não podem ficar pior e que ele vai morrer lutando. Ele se solta e começa a lutar com os oficiais. Mareque grita para que prendam o hebreu. Uzi grita para que Tobias acabe com eles e fuja. Mareque pergunta de onde vem essa força descomunal. Calese, encantada, diz que não sabe, mas que é um espetáculo. Mareque manda Tibá acabar com essa palhaçada e diz que o sacrifício é para espetáculo de Jericó e não do inimigo. Cadmo imobiliza Tobias com uma madeirada nas pernas. Mareque continua o sacrifício enquanto Uzi diz para Deus que o seu coração está apertado, mas a sua fé não acabará nunca. Leia manda Samara ir atrás de Aruna e ficar de olho nela. Ela diz que Samara é ingênua e que o disfarce que ela mente, dizendo que é amiga dela, é justamente porque ela não confia nela. Ela não pode confiar em Aruna de jeito nenhum, tem que vigiá-la. Quemuel delira chamando pelo Tobias. Ele acorda e vê a mulher que está cuidando dele e ele pergunta se é real que ela está lá. Ela pede que ele feche os olhos e descanse. Josué percebe a euforia de Eloi e manda ele falar logo, pois diz que o conhece. Eloi, todo feliz, diz que viu sem querer ele e a jovem Aruna. Josué fica sem graça, mas confessa para Eloi que tem um compromisso com Aruna, mas pede segredo. Diz que para a segurança dela ninguém pode saber. Só Eloi e Quemuel sabe. Eloi pergunta se nem para a esposa pode contar e Josué diz que não. Eloi diz que ele pode contar com ele e Josué agradece. Samara encontra Aruna e começa a questioná-la, perguntando onde ela estava, o que estava fazendo. Aruna pergunta por que tantas perguntas e ela diz que só quer ajudá-la. Aruna diz então que vai cuidar dos bichos. Samara, preguiçosa, diz que acha melhor então ela cuidar da mãe enquanto Aruna trabalha. Nobá sozinho diz que não está certo até uma pedra ser mais livre que um homem. Ele põe o capuz e vai atrás dos amigos na praça. Mareque diz que esse sacrifício vai tornar Jericó invencível. O povo aplaude, Raabe só olha. Merodach dá início ao ritual e Uzi é colocado sob a pedra. Ele ora a Deus e pede força para esse momento e diz que a sua fé não será abalada. Pensando em suas lutas, Mareque decide não sacrificar Tobias, mas ele garante ao povo que ele vai sofrer muito mais e que ele vai desejar a morte. Inês diz que achou estranho Samara perguntar pela família de Aruna, pois ela parecia mais querer saber coisas da Aruna do que preocupada com a família. Finéias diz que ela tem ciúmes de Aruna, as duas gostam de Josué. Inês pergunta se Josué gosta de alguma delas e Eleazar diz que agora estão entrando na intimidade dele. Zaqueu confidencia para Salmo sua desconfiança de que Acã pode ser um traidor. Salmo diz que não podem acusar ninguém sem prova, mas pedem que fiquem de olho nele. Melquias chega e pergunta se ele tem alguma coisa para contar para ele. Zaqueu diz que é coisa dele. Nobá se aproxima de Raabe e diz que as coisas não estão bem, muitos estão passando fome. Ela promete ajudá-los. Tibá vê de longe e se aproxima. Nobá sai. Ele pergunta quem é aquele moleque que estava lá. E ele diz que se Nobá não tivesse sido morto, juraria que seria seu irmão. Ela diz que vê seu irmão em todos os moleques. Irmão que já morreu e que foi eles que mataram. E Tibá sai de perto dela. Uzi ora a Deus e diz que eles podem acabar com o seu corpo, mas não com a sua alma. Ele é sacrificado para desespero de Tobias. Josué ora a Deus e pede força e capacidade para enfrentar os inimigos. Leia dá uma bronca em Samara e diz que ela deveria ter ido com Aruna. Ela diz que desde quando ela confia em tudo que Aruna diz. Samara diz que ela é tonta e toda certinha. Ela diz que ela não pode confiar em Aruna nunca e sai com Samara para procurá-la. Ao sair fora da tenda, ela dá de cara com Quemuel deitada numa maca no chão.
e pede que Samara chame Dardas. Gibá diz para Axa que não pode vê-la, pois vai fazer uma coisa. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele diz que ele é bisbilhoteiro e que ele não gosta disso. E ele sai e deixa ela sozinha. Marek comemora e manda as mulheres dançar. Ele diz que o inimigo foi morto hoje, mas que em breve todos serão. Zuma diz para Tobias que nunca viu Marek poupar ninguém. Diz que ele teve uma grande vitória. Pede também que ele saiba administrar sua força, pois é a chave da sua sobrevivência em Jericó. Marek manda Sandor beijar sua mão, depois manda ele trazer o hebreu para uma luta comemorativa. Sandor sai. Tibá pergunta o que o rei queria e ele discorda do rei. Tibá diz que nada mais justo que o rei se divertir à custa dos hebreus e que ele obedeça ao rei. Sandor diz que ele e seu pai não combinam em nada. Depois ele pergunta a Tibá quem era a moça que ele se aproximou na praça. Tibá diz que não era ninguém, apenas uma moça comum que ele queria ver se poderia ser assaltada pelo moleque. Raabe diz para Milá que vai fazer uma surpresa para ela e as duas começam a cozinhar. Ela diz que só precisa de comida. Nobá triste diz que ali ele fica sozinho e se sair vira comida dos deuses e ganha um abraço dos amigos. Josué vai visitar Quemuel e diz que vai sair logo para que ele descanse. Leia cutuca Samara e as duas pedem que Quemuel conte o que aconteceu para que Josué permaneça ali. Quemuel conta que foi ajudado, mas não consegue se lembrar do rosto dela. Aruna chega e oferece água para Josué. Sem graça, Josué bebe água e se despede de Quemuel. Josué sai e Samara fica só de olho na atitude de Aruna e dele. Rune espera Maqui e pergunta qual é o interesse que ele tem na Livana. Ele diz que Rune está enganado. E Rune diz, deixe Livana e a família dela em paz. Ou, Maqui diz ou o quê? Raniel chama Maqui e ele se despede de Rune. Maqui entra e Raniel diz que ele estava discutindo com uma pessoa que parecia Rune. Ele diz, Rune é da tribo de Benjamim e está comprometida com Livana. Estou errado? Maqui pergunta o que ele tem a ver com isso. E Raniel responde, eu espero que nada. Sinceramente, Maqui, eu espero que você não tenha nada a ver com isso. Marek diz para Tobias que sua vida agora será uma sucessão de lutas e o prêmio principal é a sua vida. Ele diz que Tobias tem que vencer todas, pois se perder uma que seja, morre na hora. Ele pergunta se Tobias entendeu, Tobias diz que sim. Então ele manda que entre o oponente do hebreu para que a luta comece. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.